Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Fono na TV. Eu sou Paula Moura, sou fonoaudióloga e aqui no nosso programa eu trago sempre muitas dicas sobre comunicação humana para crianças, para adultos, para todas as idades. E no programa de hoje nós vamos falar sobre voz, fala, linguagem e comunicação. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas não são. E entender a diferença entre esses aspectos com certeza vai te ajudar a se expressar melhor e também a perceber quando existe algum problema que precisa ser tratado ou alguma questão que precisa ser estimulada, no caso das crianças, por exemplo. Então fica aqui comigo porque vai ter Fono Responde, vai ter dicas práticas para você treinar a sua comunicação e muitos exemplos fáceis para você entender de uma vez por toda a diferença entre voz, fala, linguagem e comunicação. Vamos lá? Vamos entender tudo isso de uma vez por todas? Então, eu vou ilustrar de forma bem prática para você e eu vou começar pela voz. O que é a voz? É o som que sai da nossa laringe e vai ser transformado em palavra aqui na nossa boca. Então, eu trouxe aqui um bonequinho para exemplificar para vocês. Faça comigo junto, aí na tua casa. Puxa o ar pelo nariz e põe a mão na sua barriga para sentir o seu pulmão inflar. Agora solta esse ar pela boca devagar. Quando nós fazemos isso, o ar entrou pelo nariz, foi lá no pulmão e saiu. Quando nós utilizamos a voz, nós vamos transformar esse ar que entrou em um som. Então agora você vai fazer a mesma coisa, vai puxar o ar pelo nariz, mas na hora de sair você vai colocar a mão no seu pescoço e vai dizer "ah" bem prolongado, tá bom? Vamos fazer juntos. Puxou o ar pelo nariz. Ah. Quando você faz o som de A e coloca a mão no seu pescoço, você sente vibrar aqui, não é verdade? O que vibra no seu pescoço são as nossas pregas vocais, ou popularmente conhecidas como cordas vocais. Quando elas vibram, elas fazem o som da nossa fala, ou seja, a voz é o som da nossa fala. E quando que esse som vai virar fala? Quando eu articulo ele aqui na minha boca. Então, quando esse som chega aqui na boca, opa, tá de ponta cabeça, vamos lá. Quando esse som chega aqui na boca, eu preciso movimentar os lábios, a língua, fazer com que essa língua encoste no céu da boca dependendo do som. Vou exemplificar também. Se eu for falar faca, eu preciso começar fazendo o som do F, não é verdade? Então eu vou transformar a minha voz no som do F, colocando os meus dentes de cima contra o meu lábio inferior e vou fazer o som do F. Para transformar isso em palavra, eu vou encadeando um som no outro. Fa, K. Para fazer o K, eu já vou mexer a língua. Então eu vou levantar a parte de trás da língua e fazer K. E é assim que a gente vai transformando a voz em fala, articulando na nossa boca diversos movimentos para transformar esse som em palavra, certo? Mas aí você pode se perguntar, e a linguagem? A linguagem é algo muito mais amplo do que a voz e do que a fala. E eu trouxe aqui alguns potinhos para exemplificar o que é linguagem para você também. Em linguagem eu tenho um aspecto que se chama pragmática, outro aspecto que é o vocabulário, outro aspecto que é a morfossintaxe e outro aspecto que é a fonologia. Paula, pelo amor de Deus, que monte de palavra difícil é essa? Vamos lá. A pragmática é o uso social da linguagem, é a minha intenção de me comunicar. Então pensa aí num bebê que acabou de nascer. Ele vai observar tudo ao redor. No começo, ele se comunica através do choro, sem uma intenção comunicativa muito específica, né? Com o passar do tempo, ele vai percebendo que quando ele chora, ele é atendido.
esse choro vai até se modificando de acordo com o que ele precisa. E conforme a criança vai refinando essa habilidade pragmática, ela vai usando a comunicação com a intenção de chamar a atenção do outro. Então, por exemplo, se ele quer beber água e ele ainda não fala, ele aponta para a água, mostra a água para que a mãe pegue a água para ele beber. Isso é intenção de se comunicar, é chamar a atenção do outro para comunicar algo para ele. Dentro de pragmática, nós temos também o uso contextualizado dessa comunicação. Então, por exemplo, se você for convidado para uma festa de casamento, você não vai a essa festa de biquíni ou de sunga, certo? Por quê? Porque não faz parte desse contexto. Existe uma regra social de que numa festa de casamento você vai com outro tipo de roupa. Então, a pragmática é justamente isso, é você saber se adequar ao que o contexto de comunicação está pedindo e é você ter a intenção de se comunicar com outras pessoas, tá? Essa é a base, mas aí depois na pragmática eu tenho o vocabulário. Vocabulário tem a ver com o nosso desenvolvimento semântico. O que é isso, pelo amor de Deus? Semântica significa significado. Então, essa habilidade de vocabulário que faz parte da linguagem nada mais é do que saber o nome das coisas e a função das coisas. Quanto mais nomes você conhece e funções você conhece, melhor você vai conseguir se comunicar. Então, nada mais é do que você conhecer várias palavras e o significado dessas palavras, tá? E também compreender situações do dia a dia. Por exemplo, se alguém te pede, pega aquela bola para mim, você sabe o que é bola, você sabe o que é pegar. E aí você responde a esse comando por ter o seu vocabulário e a sua compreensão bem desenvolvidas. Depois de pragmática e vocabulário, eu tenho que pensar também na morfossintaxe. Morfossintaxe é a formação das palavras e como você constrói frases com essas palavras, como você organiza dentro de uma frase para conseguir se expressar. Então, pensa em uma criança, ela primeiro precisa ter o uso intencional, ter vontade de se comunicar e saber se comunicar dentro de um contexto. Ela precisa ter compreensão e vocabulário, saber as palavras e o significado delas. E mais do que isso, ela precisa organizar essas palavras em frases. Se ela quiser ir ao parquinho, ela vai ter que dizer, eu quero ir ao parque. Ela não vai poder dizer, parquinho, eu quero ir. Você até vai conseguir entender, mas não é a forma usual que nós utilizamos as frases. Então, esse aspecto de morfossintaxe também faz parte do desenvolvimento de linguagem. Uma criança de 1 aninho começa a falar as primeiras palavras. E aí, perto dos 2 anos de idade, ela começa a formar frases. Como que ela forma essas frases? Inicialmente, assim, quer água. Ela constrói da melhor maneira que ela consegue dentro da possibilidade dela. E aos poucos, ela vai refinando essa habilidade para conseguir construir a frase, eu quero água. Ou pegue água para mim, por favor. Uso intencional, vocabulário, conseguiu construir tudo isso daqui? Nós temos aqui a fonologia, que é conseguir compreender as características dos sons da fala para falar corretamente. Então, esse desenvolvimento da fonologia na criança, por exemplo, ele dura até os 5 anos. Ela começa com 1 aninho falando tudo errado, trocando vários sons, e conforme ela vai refinando esse desenvolvimento de linguagem, lá perto dos 5 anos, ela já deve ser capaz de falar todos os sons corretamente. E como que acontece esse desenvolvimento aqui? A criança vai criando uma consciência fonológica implícita. Ou seja, ela observa como nós falamos, o movimento da nossa boca, da nossa língua para falar as palavras e ela tenta copiar. E aí, quando ela percebe que, por exemplo, para fazer o T, ela tem que levantar a pontinha da língua, T, que para fazer o F, ela tem que soprar com o dente em cima do lábio inferior, ela vai conseguindo produzir corretamente esses sons e construir palavras com esses sons sendo pronunciados de forma correta também. Então, perceba que tudo isso é um desenvolvimento para que se chegue até a fala. Eu preciso ter intenção de se comunicar, eu preciso desenvolver o meu vocabulário, eu preciso construir frases, organizar as palavras que eu conheço em frases para me expressar e eu preciso falar essas palavras corretamente.
Quando você leva uma criança na fono, ou até mesmo um adulto que tem algum tipo de transtorno, algum problema mais grave para se comunicar, ela vai avaliar a linguagem olhando para todos esses aspectos aqui. E aí, só depois que ela consegue desenvolver esses aspectos, que ela vai chegar na fala da melhor maneira possível. Se a criança não tem intenção comunicativa, ela não tem uma boa habilidade pragmática aqui desenvolvida, como que eu vou fazer com que ela fale? Né? Então, vamos pensar num exemplo prático. Autismo. Nas crianças autistas, elas têm essa dificuldade de perceber o outro, de iniciar uma comunicação, de demonstrar intenção comunicativa, de fazer uma brincadeira compartilhada. Então, muitas vezes o que acontece é, a mãe leva a criança com suspeita de autismo na fono. Aí a fono vai avaliar e ela senta para brincar com a criança. E aí os pais ficam, mas eu trouxe porque ele não fala. O que ela está brincando com ele e não está tentando estimular a fala? Porque se eu pego uma criança que não olha nos meus olhos, que não me dá atenção e que não interage comigo, não vai adiantar nada eu ficar mostrando exercício de fono para ela, exercício de língua, para ela tentar reproduzir. Entendeu? Então é essa a diferença. A linguagem é algo mais amplo que envolve esses aspectos. E aí eu preciso também ter a minha voz, que é o som que sai lá, que vem lá da laringe, vibra nas pregas vocais, e transformar essa voz em fala. E tudo isso aqui é comunicação. Então, meu objetivo aqui era explicar essa diferença. Voz, fala, linguagem e comunicação. Todas fazem parte do mesmo universo, mas cada uma tem as suas características. E a comunicação, além de envolver a linguagem, a voz e a fala, envolve também a nossa postura, o nosso olhar, os gestos e as expressões que a gente utiliza para se expressar. Ficou claro? Eu quero que você me conte. Vai lá no meu Instagram, @dicasdafono, diz que você chegou aqui pelo canal 4 da TV Marília, que eu vou ficar muito feliz em ter você comigo por lá também. E para deixar tudo ainda mais claro, vamos para o nosso quadro de Fono Responde. Eu vou responder aqui agora as dúvidas mais comuns que as pessoas enviam para mim lá pelo Instagram, que tem relação com voz, fala, comunicação e linguagem. Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta, então. Meu filho tem uma voz bem rouca. O que pode ser? Olha lá que legal. Rouquidão realmente é um problema de voz. Ele modifica a qualidade do som da nossa fala, né? E olha só, o que pode ser? Pode ser por um hábito, se a sua criança, se o seu filho tem mania de gritar muito ou de imitar personagens como dinossauro, leão, que cometem esse abuso vocal. Isso pode causar rouquidão, se for um hábito frequente. Pode ser também por outras questões, por exemplo, um refluxo. Crianças que têm refluxo às vezes podem ficar roucas. Então, o ideal é você procurar uma avaliação com o otorrinolaringologista, caso essa rouquidão se estenda aí por bastante tempo, por semanas, e a criança não melhorar, certo? Vamos então agora para a segunda questão. Minha filha fala muito enrolado. Isso é normal para a idade? Bom, ela não colocou a idade aqui. Então vamos pensar no seguinte, falar enrolado vai ser normal até determinada idade. Com 1 aninho a criança começa as primeiras palavras. Com 2 aninhos ela começa a formar pequenas frases e até os 2 anos e meio é normal que essa criança fale um pouquinho enrolado e só os pais entendam o que ela consegue falar, né? Vocês já devem ter visto isso, a criancinha fala blá, 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 ninguém entende, aí a mãe fala, ela está falando que ela quer dormir. Isso é normal. Porém, a partir dos 3 anos de idade, essa criança, embora ainda apresente alguns erros de pronúncia, ela tem que ser bem compreendida por qualquer pessoa, mesmo por pessoas que não convivam com ela. Então, ela vai ainda assim apresentar alguns erros na fala, mas que não comprometem a inteligibilidade dessa fala. As pessoas conseguem entender mesmo que ela fale errado. Se ela tem 3 anos ou mais e essa fala ainda está muito enrolada, só a mãe entende, às vezes nem a mãe consegue entender, aí sim já é hora de buscar uma avaliação com fono para ajudar a desenvolver melhor essa pronúncia. Meu filho não fala, mas se comunica apontando. Isso é linguagem? Olha só, nós conversamos aqui no programa, né? Sim, isso é linguagem, porque a linguagem
envolve essa intenção comunicativa. Lembra que eu comentei com vocês na parte da pragmática? Quando a criança aponta, ela está comunicando, ela está chamando a atenção do outro para mostrar algo que ela deseja. Então, sim, isso é linguagem. O que você precisa ficar bem atenta? A idade dele. Não colocou a idade aqui também, mas se essa criança tem 1 ano e meio ou mais e ela ainda se comunica só por meio de gestos, só apontando, já existe um atraso de fala por aí. E aí é super importante você estimular a fala, validando essa comunicação, sim, gestual, porque a gente usa até hoje, né, até na vida adulta, nós utilizamos os gestos, mas reforçando a importância da fala, certo? Ai, Paula, mas eu não sei como estimular a fala do meu filho. Ele aponta, ele vocaliza e eu acabo fazendo o que ele quer, porque eu sei, eu entendo e não estimulo essa fala. Como que eu vou fazer? Eu vou te convidar agora a conhecer o meu programa de estimulação da fala, que é o SOS Fala Infantil, onde eu vou te ensinar como estimular a fala e a linguagem no dia a dia, de forma prática, aproveitando situações do seu cotidiano com a criança. Para você saber mais, acessa o site que está aparecendo aqui, www.sosfalainfantil.com.br. Nesse site já tem uma aula 100% gratuita que eu gravei, que já vai te dar um norte assim enorme sobre essa estimulação. E, se você quiser, pode entrar e se inscrever no nosso programa, que com certeza você vai ter ferramentas práticas para colocar a estimulação de fala do seu filho em ação, certo? E vamos agora dar continuidade ao nosso tema do dia, brincando. Esse é o nosso quadro de mitos e verdades. Vamos lá, eu vou fazer uma afirmação e você aí de casa deve me dizer se isso que eu disse é mito ou verdade. Combinado? Mito ou verdade número 1? Um adulto pode apresentar um transtorno de linguagem mesmo que ele saiba falar. E aí, isso é mito ou verdade? Tempo. Será que um adulto que fala pode ainda assim ter um transtorno de linguagem? Isso é verdade! Um adulto pode ter um transtorno de linguagem mesmo falando normalmente. Por quê? Porque a linguagem envolve outros aspectos que eu mostrei para vocês aqui. Envolve compreensão, envolve intenção, organização do que quer dizer, uso adequado e não apenas a fala em si. Então pode acontecer sim de um adulto ter um transtorno de linguagem, apesar dele conseguir falar. Mito ou verdade número 2? A gagueira é um problema de voz. E aí, mito ou verdade? Tempo para você me dizer. Isso com certeza é mito. Nós não falamos especificamente sobre gagueira aqui hoje, mas pensa comigo, a gagueira envolve repetição, envolve bloqueios e isso afeta a articulação da fala, certo? Então a gagueira é um transtorno de fala, mais especificamente da fluência de fala. Mito ou verdade número 3? Usamos comunicação até quando estamos calados. E aí? Mito ou verdade? Será que calada eu consigo me comunicar? O que você aí de casa acha? Isso é verdade. Por quê? Gestos, expressões faciais, a postura, o olhar, tudo isso também comunica, sem dizer nenhuma palavra. Quem nunca trocou olhares e já entendeu tudo, né? Sabe aquela amiga que só de você olhar, vocês já se entenderam? Acontece. Por quê? Porque isso é comunicação. E aí, me conta, você conseguiu acertar algum dos nossos mitos e verdades por aqui? Se não conseguiu, não tem problema. O mais importante é você aprender cada vez mais e se comunicar cada vez melhor. E falando em se comunicar cada vez melhor, agora eu vou trazer algumas dicas práticas para você melhorar a sua voz, a sua fala, a sua linguagem e a sua comunicação como um todo. Vamos lá? Dicas práticas agora, pensando nos aspectos que eu ensinei para você aqui hoje. Vamos começar pela voz. O que eu posso fazer para melhorar a minha voz, a minha qualidade vocal? Beber bastante água, evitar abusos vocais, ou seja, gritar, falar muito alto o tempo todo para não causar muito esforço nessas pregas vocais, essa força pode causar rouquidão, e evitar coisas que prejudicam a voz,
como ingerir muita bebida alcoólica, como fumar, tudo isso faz com que as suas pregas vocais sejam prejudicadas e a sua qualidade vocal, consequentemente, seja prejudicada também. Então, para a voz, muita água e falar baixinho. Falar baixinho não, mas falar num tom normal, sem esforço. Para melhorar a fala é a articulação desse som, certo? Então, uma boa dica para você treinar e melhorar a sua dicção é trabalhar com trava-línguas. Já viu trava-línguas? Joga lá no Google, trava-línguas, vai aparecer uma diversidade para você. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, esse é facinho. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, esse já é um pouco mais difícil. Casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo. Esse eu já passei em algum programa aqui para vocês e o pessoal tem dificuldade de repetir 3 vezes rapidinho assim. Você vai pegar trava-línguas que tenham diversidade de sons da fala, né? Que tenham sons diferentes, para você treinar essa habilidade de articular bem cada um desses sons e vai te ajudar bastante a ter uma boa dicção. Para estimular a linguagem. Linguagem a gente estimula nas crianças, mas nós podemos estimular em nós, adultos também. E se tem uma dica que pode ajudar tanto as crianças quanto os adultos, é a leitura. Quando você lê, você amplia o seu vocabulário, você passa a conhecer palavras novas, novas formas de se expressar, e isso ajuda na sua comunicação, na sua linguagem, até mesmo na sua compreensão. E a mesma coisa com as crianças. Ler para as crianças, explicar sobre o significado de palavras novas que aparecem ali na história, estimular que ela desenvolva esse gosto pela leitura também, com certeza vai favorecer o desenvolvimento de linguagem. E para finalizar, para fortalecer a nossa comunicação, nós podemos trabalhar a nossa linguagem não verbal, que também comunica, que é o quê? A postura, o olhar, os gestos e as expressões. E a dica nesse sentido é que você utilize sempre tudo de forma congruente, ou seja, se eu estou falando sobre um assunto triste, eu não posso estar com um sorriso no rosto e gesticulando de forma muito empolgada, porque isso não é coerente com aquele tema que eu estou tratando. Ao passo que se eu estou dando uma boa notícia, uma notícia feliz, eu vou dar essa notícia sorrindo, empolgada. Eu não posso chegar e dizer, eu estou muito feliz de gravar o programa para vocês aqui hoje. É realmente muito satisfatório. Percebam que a minha linguagem corporal não está congruente com o conteúdo do que eu estou falando? Então, a dica para melhorar a sua comunicação como um todo é associar os cuidados com a voz, os cuidados com a fala, estimular a sua linguagem e usar a sua linguagem não verbal, os seus gestos, a sua postura, o seu olhar, de forma que combine com o conteúdo da mensagem que você deseja passar. Ai, Paula, mas para mim é um grande desafio. Eu sou tímido, eu tenho medo de falar em público, eu acho que eu não me comunico muito bem, eu gostaria de me destacar no meu trabalho, mas a comunicação é algo que me impede porque eu tenho vergonha, porque eu sinto que, enfim, não falo muito bem, porque eu gaguejo. Tenha você qualquer dificuldade para se comunicar, saiba que isso tem tratamento e que você pode realizar esse tratamento aí mesmo, do conforto da sua casa. É só acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, www.maisfono.com.br, chama no WhatsApp que está lá, que a minha equipe vai te dar todo o suporte, vai te explicar como funcionam esses atendimentos e te auxiliar com o seu agendamento. E agora o nosso programa está chegando ao fim. Eu espero que as dicas de hoje te ajudem a realmente melhorar a sua comunicação e, por meio disso, se destacar no seu trabalho, na faculdade, conversar melhor com as pessoas do seu dia a dia, porque comunicação é vida, comunicar é preciso e precioso. Um beijo da Fono e até semana que vem.